Imagina que o teu filho está há 4 semanas ou mais sem conseguir ir para aula, sem conseguir brincar, sem conseguir se divertir, sem conseguir passar um dia inteiro sem sentir dor, náusea, dor de barriga. Imagina que você já procurou todos os médicos que poderiam te ajudar, de todas as especialidades possíveis, mas mesmo fazendo os exames, que não constam absolutamente nada, mesmo tomando medicação para aliviar os sintomas, não tem melhora clínica, o quadro persiste e ninguém sabe mais o que fazer. O coração da mãe fica despedaçado, a família inteira sofre, a criança nem se fala, né? Além dela não poder ser criança, não poder desfrutar da sua vida plena, das suas atividades de rotina, ainda há aquela esfera familiar que fica toda prejudicada, que vive no medo de algo oculto que pode estar fazendo mal para aquela criança, para aquela família, para aquele corpinho tão pequeno que a gente quer proteger a todo custo. Eu sou Mônica Aires, eu sou terapeuta e consultora radiestésica e hoje eu vim trazer para você aqui um caso muito curioso de um cliente que eu atendi, de uma cliente, né? Na verdade, eu atendi a mãe dele e eu vou te contar como que se desenrolou e como que nós resolvemos essa situação. Bom, antes de mais nada, eu preciso reforçar aqui que é muito importante que a radiestesia, que é uma terapia, uma ferramenta integrativa, trabalhe em conjunto com a medicina, com a psicologia, com as áreas da saúde que nós já conhecemos, né? E geralmente, quando os clientes buscam a radiestesia, eles já vieram dessas áreas, desses profissionais, eles já tentaram muitas coisas, eles já tentaram de tudo e não tiveram resultado. E nesse caso, não foi diferente, né? Essa criança que tem apenas 9 anos de idade já vinha sofrendo há muito tempo, como eu mencionei, com dores de barriga, náuseas, com vômitos, com indisposição, e a família já não sabia mais o que fazer. Então, quando eles me procuraram com a seguinte situação: Mônica, nós temos esse caso aqui e a gente já não sabe mais o que fazer. Como é que a radiestesia consegue ajudar? E aí, com a autorização expressa da família, porque quando nós estamos lidando com menores de idade, a autorização da família é fundamental, né? Obviamente. Com a autorização da mãe, nós entramos no campo, eu entrei no campo de informações dessa criança para fazer uma pesquisa minuciosa. O que poderia estar acontecendo ali com aquela criança que é, por si só, como todas as crianças, uma esponja, absorve a energia e as informações do ambiente com uma facilidade muito maior, né? Quais as influências que essa criança estaria sofrendo para estar num estado de saúde tão crítico a ponto da medicina não conseguir mais ajudar? Então, os exames que essa criança fez, que foram exames de intolerância alimentar, de alergia alimentar, deram negativo. Exames para bactérias que poderiam estar, verminose, que poderiam estar presentes naquele corpo, também deram negativo. Exames para outras doenças no sangue, outros tipos de possibilidade, também deram negativo. Nós sabemos, dentro da medicina integrativa, que toda doença física, ela possui uma causa emocional, ela possui uma raiz emocional, né? Nós sabemos que para que nós tenhamos algum tipo de sintoma no nosso corpo físico, antes há uma predisposição energética que favoreceu o campo para que essa doença física existisse. Muitas vezes, somente com tratamento físico nós conseguimos bons resultados. Quando esse desvio, esse desequilíbrio energético é pequeno, é possível mudar alguns hábitos, tomar algumas medicações e resolver aquele problema. Mas muitas vezes o problema persiste, o problema retorna e os tratamentos físicos já não são mais suficientes. E é aí que nós precisamos trabalhar de maneira integrativa. Nós precisamos associar ferramentas, associar técnicas, nós precisamos complementar informações para tratar o indivíduo como um todo. A parte física da matéria, a parte mental e emocional e a parte energética, que são as informações que nós adquirimos ao longo das nossas existências, desde que nós nascemos aqui na Terra, né? Desde que nós começamos a crescer e experienciar situações diferentes,
e é aquilo que nós já carregamos no nosso DNA, no nosso subconsciente, de outras experiências que nós já tivemos. Então, com a autorização dessa mãe, com as informações dessa criança, eu fiz uma pesquisa minuciosa. E o que foi que eu descobri? Através de alguns gráficos que eu sempre gosto de usar nas minhas consultas, que são os gráficos de pesquisa, eu fui avaliar como é que essa criança estava se sentindo. Eu fui avaliar como é que estava o corpo físico dessa criança. Como é que está a saúde dela hoje no corpo físico? Como é que está a saúde do corpo energético dessa criança? Nessa primeira busca que eu fiz, eu já identifiquei que a saúde do corpo físico, ela estava acima do que nós consideramos limite para doenças físicas. Realmente não havia uma doença física. A pesquisa confirmou o diagnóstico médico. Porém, no corpo sutil, no corpo energético dessa criança, havia muito desequilíbrio. A vibração energética desse corpo estava no limite daquilo que se mantém saudável. Então, se nós mantivéssemos a vibração dessa criança da forma que ela estava acontecendo, muito possivelmente em pouco tempo, o que não era doença física poderia se tornar. Uma alergia alimentar que ainda não existe poderia existir. Uma sensibilidade alimentar que existia poderia virar algo mais grave, poderia virar algum tipo de inflamação crônica, quem sabe. Então, é muito importante que quando nós comecemos a observar algum tipo de desconforto físico, nós busquemos tratar. A gente tem um costume de sempre varrer para baixo do tapete, né? As coisas pequenas da nossa existência. Aquilo que começa a incomodar, a gente vai colocando, deixa eu ver se melhora, deixa eu ver se piora, mas o nosso corpo físico, ele é um importante alerta para a nossa existência material. Quando algo está indo mal na matéria, é um sinal de que algo emocional precisa de atenção. E com as crianças, eu acho assim que o coração da mãe, ele fica em pedaços, né? Eu sou mãe também, eu tenho um filho de 9 anos. E qualquer coisa que ameaça a saúde do meu filho tende a me desestabilizar, né? O coração da mãe é assim. Mas a gente precisa ver por um outro lado. É fantástico quando esse tipo de coisa acontece na infância, porque muitas vezes nós apresentamos algum tipo de desequilíbrio energético na infância, e pelo fato do corpo da criança ser muito forte, muito saudável na maioria das vezes, essa criança ela vai carregando esses desequilíbrios, esses desconfortos para a vida adulta. E mesmo no início da vida adulta, quando a gente percebe esses desconfortos, esses desequilíbrios, a gente vai levando até o limite máximo. E aí, quando chega ali nos 30, 40 anos, o corpo já não aguenta mais gritar que ele está precisando de atenção, que alguma emoção está precisando de atenção. E aí as doenças mais graves começam a aparecer. E a gente faz, depois dos 30, depois dos 40, tudo aparece. Não, já estava ali há muito tempo, mas a gente não deu atenção devida. Ou por falta de conhecimento, porque caímos nas mãos de profissionais ou tivemos acesso a informações que não nos ajudavam tanto, né? Devido ao nosso nível de consciência. Seja devido a isso, ou seja devido ao livre-arbítrio. Muitas vezes nós temos acesso ao conhecimento, nós temos acesso à informação, nós sabemos que é necessário dar atenção a determinado problema e nós escolhemos não fazer, escolhemos priorizar outras questões, né? E quando isso acontece na infância, que uma criança está passando tão mal, está precisando de tanta atenção, mas não há doença física instalada, é uma oportunidade de você enxergar o que está acontecendo ali, corrigir o problema e evitar problemas maiores futuros na vida adulta dessa criança, né? Quando isso acontece também na infância, é uma chance de você olhar para o núcleo familiar e ajustar a rota. Crianças são como esponjas, como eu bem mencionei, né? E por serem esponjas, elas conseguem absorver o que está acontecendo no ambiente familiar. Quando a gente leva uma criança numa psicóloga, por exemplo, porque ela está com algum problema de comportamento, ela está dando trabalho na escola, ou ela está muito inquieta, muito retraída,
a gente tende a achar que o problema é na criança, é a forma que o cérebro dessa criança funciona, mas o problema, eu não digo nem o problema, o ajuste, ele precisa ser feito no núcleo familiar. Ele precisa ser feito com os tutores, com os cuidadores, com a família, ele precisa ser feito no ambiente onde essa criança está crescendo. Esse é o maior desafio da psicologia, né? É você fazer com que os responsáveis entendam que não dá só para ajustar o cérebro da criança, o comportamento da criança sem olhar o núcleo familiar. E em casos de doença física, não é diferente. Então, essa criança em específico, foi feita essa pesquisa que revelou que não havia doença física instalada no corpo, confirmando um diagnóstico da medicina, e o desequilíbrio estava havia um desequilíbrio energético e emocional que estava desencadeando doenças físicas. Buscando mais a fundo a respeito das emoções dessa criança, eu descobri que o desequilíbrio maior estava na segurança. Essa criança sentia a segurança dela ameaçada. E a segurança, ela tá internamente, estritamente ligada aos centros de energia inferiores. O plexo solar, que é a parte do estômago, do sistema digestório, o umbilical, né? Então, são centros de energia do nosso corpo que favorecem as doenças do intestino, as doenças do estômago, as doenças que trazem a náusea, que trazem a indisposição, que trazem uma diarreia de repente, as doenças alimentares. Essa criança se sentia ameaçada, sua segurança ameaçada por quê? E aí eu fui investigar. De repente a relação dos pais não está muito bacana, de repente há conflitos, há discussões na frente da criança, ou não na frente da criança, mas a criança sente a ameaça. Ela sente que os pais não estão em acordo. E a forma com que essa criança é tratada pelos familiares em geral? Será que essa criança é muito criticada? Será que essa criança não se sente acolhida? Será que essa criança, de repente, quando vê o olhar dos pais, ainda que os pais não tenham a intenção, pais e familiares, será que essa criança sente rejeição? Tudo isso está interligado à segurança, né? Então, essa primeira etapa da pesquisa, ela revelou isso. Ela revelou insegurança, sentimento de insegurança, né? Ela revelou desequilíbrios energéticos nos plexos, nos chakras inferiores, que são chakras ligados a essas questões alimentares, quando a gente fala de doenças físicas, né? E ela revelou um possível conflito interno dessa criança, querendo se estabelecer, querendo ser acolhida, querendo se sentir segura, né? Pesquisando mais um pouquinho a questão da parte física, sim, nós temos ali alguns centros de energia relacionados à alimentação que estão em desequilíbrio. Eu parti para a parte da minha pesquisa minuciosa para entender o que é que poderia ser ajustado naquela rotina para trazer mais conforto para essa criança. E aí, fazendo mais pesquisas e mais perguntas, eu descobri que alguns alimentos que essa criança estava ingerindo estavam fazendo com que o seu sistema digestório ficasse mais sensível. Então, olha só a perfeição das informações. Nós temos uma criança que está apresentando náuseas, desconfortos alimentares, indisposição, não está conseguindo realizar suas atividades rotineiras. E a medicina não consegue encontrar explicações para isso. Nós temos uma criança que se sente insegura, não se sente acolhida, uma criança que não se sente ouvida, validada e que está inserida em um ambiente familiar que possivelmente está favorecendo isso, certo? Nós temos um corpo físico que não está doente, mas está num quadro de alerta, de inflamação. E alguns alimentos podem fazer com que essa criança tenha mais sensibilidade. Se ela já está com um centro de energia inflamado pelas emoções, alimentos inflamatórios vão favorecer esse quadro. Faz sentido para você? Tudo isso, toda essa conclusão que foi chegada foi validada nos gráficos e a partir da pesquisa no campo de informações dessa criança, certo?
Então, veja o diagnóstico inicial que eu cheguei, né? A criança que está se sentindo insegura, que não é vista, que não é acolhida, está passando por esse momento de inflamação dos centros de energia inferior e alguns alimentos que ela está ingerindo estão favorecendo esse quadro. Qual seria o diagnóstico? Entender junto à família se esse ambiente social em que a criança está inserida, principalmente o familiar, pode de fato estar favorecendo esse quadro. Se a criança está ingerindo alimentos inflamatórios que podem estar piorando esse quadro. E se, em contrapartida, a família já buscou uma ajuda especial, uma ajuda médica especializada para poder conferir as informações que o gráfico deram, porque veja bem, alguns exames foram feitos, alguns médicos foram consultados, mas será que os médicos consultados e os exames feitos, eles foram direto nessa causa específica? Conversei com a família, entrei em contato, falei do que eu encontrei e a família confirmou. De fato, estamos tendo muitos conflitos no casal. De fato, brigamos na frente da criança. De fato, estamos irritados constantemente e falamos com ele de forma ríspida, cobrando bastante de uma forma mais incisiva. De fato, não estamos dando muita atenção ao que ele fala, não estamos acolhendo como deveria. De fato, o ambiente dessa casa é um ambiente mais, vamos dizer assim, de atrito, um ambiente mais de alerta, um ambiente que está sempre em ponto de ebulição, né? E com relação aos alimentos, como é que está a alimentação dessa criança? Não, de fato, ele come glúten, ele come lactose, ele come bastante açúcar, industrializados, a gente tenta melhorar, ok. E com relação aos médicos que foram consultados? Foi feito um exame de alergia a glúten, exame de alergia à lactose, exame de alergia ele não tem, ok. Então, nós entendemos, conversando com os pais, fazendo essas perguntas secundárias, que aquilo que o gráfico indicou fazia total sentido. Qual era agora a recomendação? A recomendação, então, era explicar, né? Antes da recomendação, era explicar o que foi encontrado nos gráficos para essa família, que faz total sentido. E a recomendação seria tratar um plano, seria tratar essa criança com um plano de tratamento que envolveria as terapias para a família, porque é uma criança, né? Envolveria a ativação dos gráficos e a busca por médicos específicos para investigar as causas encontradas nos gráficos. Então, como é que foi feito? Eu elaborei um PDF bem completo com todas as informações que eu encontrei. Expliquei para a família o que estava acontecendo, né, no corpo daquela criança, por que aquela criança estava tão reativa a alguns alimentos e o que precisaria ser feito. A recomendação inicial foi de ativar um gráfico de harmonia para essa família e que essa família buscasse ajuda psicológica para poder lidar com os conflitos de uma forma mais suave, para poder lidar com essa criança de uma forma mais acolhedora. E em contrapartida, remover imediatamente, por 15 dias, todos os alimentos inflamatórios. Então, nós removemos o glúten, a lactose, o açúcar, removemos os industrializados. Ai, meu Deus, isso é muito difícil, é muito difícil. Por isso, teve também a indicação de procurar um nutricionista integrativo para auxiliar nesse processo e um médico pediatra específico para investigar uma inflamação intestinal. E assim foi feito. Essa família, ela acolheu muito bem as recomendações, ela procurou as ajudas como deveria ser, né, na medida das suas possibilidades. Às vezes nós trazemos tantas indicações de tantos profissionais e a família não consegue de imediato encontrar o profissional ideal ou não tem condições de fazer todas as intervenções ao mesmo tempo, né? As intervenções terapêuticas que nós fazemos dentro dos tratamentos de radiestesia já auxiliam muito nesse processo. E a família, aos poucos, tendo a consciência, já vai fazendo as alterações necessárias. O importante é você ter a consciência, você reconhecer o problema, reconhecer a oportunidade de solucionar esses problemas. Então, eu não vou dizer para você que essa família conseguiu ouvir tudo isso e imediatamente, em poucas horas, implementar e colher os resultados. Não exatamente. Mas a família entendeu,
A família concordou e a família se dispôs a buscar as alternativas necessárias para a melhora do quadro dessa criança. E eu vou te dizer, somente com a ativação do gráfico de harmonia para essa família, que ficou ativo por 10 dias, e do gráfico alta vitalidade, que restaurou a saúde imediata energética dessa criança, retirando os alimentos necessários, até que os psicólogos e os médicos ideais fossem encontrados, essa criança já conseguiu voltar para suas atividades. Eu lembro que nesse dia dessa consulta, a mãe me ligou algumas horas depois dizendo que ele tinha descido para a quadra do condomínio, tinha jogado futebol, coisa que ele já não fazia há muito tempo. E assim que ele retornou para o apartamento, ele dormiu à tarde, por 2, 3 horas, coisa que ele nunca fazia. E acordou alegre, acordou disposto. No outro dia foi para a aula. E ela ficou assim encantada. Mas por que que ela ficou tão encantada? Porque ao descobrir as informações que nós tínhamos tido acesso no campo dessa criança, ela se sentiu grata. Ela disse que ela já vinha pedindo a Deus, né, respostas há muito tempo, e as respostas vieram. E ela se sentiu feliz, se sentiu grata, ela sentiu que ela deveria seguir as recomendações desse tratamento. E esse foi o pontapé inicial, né? O esposo dela também entendeu a parcela dele de responsabilidade. E olha, isso não é para culpabilizar os pais, nem nada disso. Eu também passo por certos desafios com meu filho e também assumo a minha parcela de responsabilidade, mas é um norte, né, para a gente saber o que fazer, saber por onde seguir. Eu acho que quando você tem clareza de uma determinada situação, as coisas já ficam muito mais leves, né, da gente poder levar adiante. E com a ativação desses gráficos, com as mudanças que nós fizemos na alimentação dessa criança, ele conseguiu retomar a rotina antes mesmo de encontrar os médicos ideais. E quando encontrou, foi uma médica que eles encontraram, uma pediatra, era uma gastropediatra, ela confirmou o que os gráficos diziam, a sensibilidade alimentar devido a uma inflamação que ele estava no estômago, no intestino, né? Ela só não fez a relação com o emocional, mas ela disse sim que o emocional influencia no funcionamento, né, do intestino, do organismo como um todo. Os médicos reconhecem que o estresse, ele é uma grande válvula de escape para inúmeras doenças, né. E essa médica confirmou, ela confirmou que eles deveriam retirar esses alimentos por enquanto. E assim a família foi fazendo aos poucos, a criança foi retomando as atividades, com muito amor, com muita gratidão, muita paciência, sabendo que não é assim que a dinâmica da família muda, não é assim que se consegue eliminar totalmente os alimentos inflamatórios, mas é um processo, né? Mas quando você inicia o processo, quando você dá o primeiro passo, as coisas já ficam muito mais fáceis. E esse foi um caso extremamente gratificante, porque eu, como mãe, eu vendo a criança voltar às atividades dela, me trouxe, assim, imensa felicidade e gratidão a Deus por ter encontrado essa ferramenta para ajudar tantas pessoas. Se você ficou curiosa, quer saber mais a respeito da radiestesia, das consultas e dos tratamentos, você pode me encontrar através do link da bio desse canal, através do link aqui da descrição. Você pode tirar as suas dúvidas, agendar a sua consulta, saber como é que a radiestesia pode te ajudar a trazer clareza e direção para o seu processo. Tá ok? Vai ser um prazer imenso te ajudar. Te espero.